Bem, eu acho que em 92 a gente tinha mais sonhos do que hoje. Nós vamos agora, estou preparando um grande evento na Rio +20, que é a segunda jornada de educação ambiental. A primeira jornada nós preparamos durante 5 anos e, em 92, tiramos o Tratado de Educação Ambiental, que é hoje um grande instrumento de sustentabilidade. E é muito válido ainda o Tratado de Educação Ambiental. Hoje nós vamos com, não mais pessimistas, mas mais realistas críticos, mais realistas, no sentido de que, se nós formos ver, avaliando esses 20 anos, o que ganhamos e o que perdemos, nós ganhamos muito em consciência. Hoje, qualquer criança, seja pela educação, pelas escolas, seja pela mídia, ela tem uma consciência maior do que tinham as crianças de 20 anos atrás. E hoje as crianças têm mais consciência do que os adultos, até. Elas parece que sentem que depende delas o futuro, elas terem futuro. Porque, na verdade, nós adultos emprestamos, durante uns poucos anos de vida, um planeta, que é delas. E vamos devolver logo para elas. Todo mundo que sabe que vai devolver. É o fato mais provável de todos. É que nós vamos devolver esse planeta para essas crianças. Então, elas estão muito mais sensíveis à questão da sustentabilidade, não é? De deixar um planeta para eles que seja possível de viver nele, né? Eu queria trazer 2, 3 pontinhos sobre a nossa tarefa, a nossa educação, para deixar claro uma posição, mas não vai demorar mais que 4, 5 minutos, né? Eu acho que nós temos que situar essa educação para um outro mundo possível dentro da nossa realidade, dentro do nosso contexto. E nosso contexto, eu sou muito crítico em relação ao nosso contexto nas minhas obras, porque nós não criamos um sistema de educação nacional até hoje. Nós reproduzimos teorias externas que vêm para cá. Nós não adequamos sequer essas teorias e esses sistemas, de tal forma que a minha tese em relação à educação nacional e latino-americana em particular, como um todo, é que o local reproduz o global, e em que se desresponsabiliza a União, os Estados, e se joga mais a responsabilidade para os municípios da escola pública, e, em consequência disto, a falta de atendimento ao direito à educação se caminha para a ampliação da oferta de ensino privado, né? Existem muitos ensinos privados, seja o mercantil, seja o público, porque existe o ensino privado que é público, que a grande diferença não está entre o estatal e o privado, está entre o público e o mercantil, que são coisas bem diferentes. Então, existem universidades, escolas estatais que são mercantis, não são públicas. E existem escolas privadas que são públicas. A escola do MST não é uma escola mercantil, não é uma escola estatal, é uma escola pública. Mas ela é privada porque é de um movimento, né? Ela tem uma visão de mundo. Então, o que acontece é que, dado que nós temos um regime federativo que não coopera e não colabora com as outras esferas de poder, há municípios ricos que não sabem o que fazer com o dinheiro dos royalties do petróleo e gasta na corrupção, e outros, que são a grande maioria, são pobres. Então, essa diferenciação de base torna esse país inviável do ponto de vista educativo. Não resolveu o problema da educação. O Estado brasileiro não fez a sua tarefa na questão da educação. Tanto assim é que eu vou dar dados que estão na internet. Só vocês acessarem lá, entrem na Unesco, pegam o último relatório da Unesco, chama-se Relatório Unesco 2010. Procura no Google, Relatório da Unesco 2010, que é o relatório mundial. O Brasil
perdeu 16 posições no Índice de Desenvolvimento da Educação para Todos. Foi no século passado? Não, foi agora, de 2005 a 2010. Saiu em 2011 o relatório. Nós ocupávamos uma posição que já não era nada honrosa. 72º lugar, em 128 países, que são os países que a Unesco mede. E nós passamos de 2005 para 2010 para o 88º lugar. Então, não me venha dizer que melhorou a educação nesses últimos 10 anos. Não melhorou. A educação do povo melhorou o acesso à universidade pública. Parabéns ao governo federal que ampliou o acesso. Melhorou as escolas técnicas, mas não melhorou a base, que é onde nós precisamos investir e por onde o país tem que resolver o seu problema. É lá na educação infantil, na primeira infância, no letramento, na alfabetização inicial. Então, esse é um modelo discriminatório que vem do neoliberalismo implantado aqui pelo Banco Mundial e que claramente despreza o professor, porque considera o professor inútil. Nos documentos mesmo, o saber do professor é inútil para o modelo vigente nesse país até hoje. Inútil. Então, o que importa é fazer bons livros didáticos, reproduzir, ou fazer apostilas, como em São Paulo se faz. Apostilas para as pessoas reproduzirem o saber que está lá, sem questionar. Esse é o pior dos mundos possíveis. Eu não poderia falar de educar para um outro mundo possível se não falasse desse mundo que nós precisamos mudar. Onde o professor, o educador, não tem autoria. Tiramos a alma do educador, que é a sua capacidade de aprender, de ensinar, e para ele ser mero facilitador. É uma palavra que é até usada, sem pensar o que é isso, porque o facilitador é um celular, é um computador, é um microfone, é uma tecnologia. Nós não somos facilitadores, nós somos problematizadores, acima de tudo. Então, essa é uma educação que nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar o padrão da educação, portanto, a filosofia educacional, que torna o docente uma máquina reprodutiva, simplesmente. E, portanto, não é por nada que a relação professor-aluno se tornou tensa, porque reproduz a relação de mercado, reproduz as mesmas relações do mercado dentro da sala de aula. Então, onde se exige rentabilidade, lucro, nas escolas particulares em particular, e eficiência típica do mercado. Não tem nada a ver com o papel específico do próprio professor. Então, vocês vão dizer, puxa, você está descrevendo um cenário bastante ruim. Ele é ruim. Tem coisas positivas nesse cenário, recentes? Sim, eu acho que a questão do piso é uma questão que caminha, não está resolvida ainda, porque 1/3 está no Supremo ainda a questão de 1/3 de hora de atividade para os professores, no caso das escolas particulares, das escolas ensino público, não é? Mas eu sei que vocês, não, em geral, quem está no ensino privado também está no ensino público e faz dupla jornada. Essa também foi minha trajetória, não é? Eu acho que o Plano Nacional de Educação, com todos os defeitos, tem algumas metas interessantes, importantes, sobretudo quando se fala na valorização do magistério, para que todos tenham pós-graduação, todos não, 50% tenham pós-graduação, mestrado, stricto sensu, até 2022. Não vai ser alcançada essa meta, já vou adiantar, porque eu já fiz muitos planos. Eu fiz plano até no Collor, PNAC, fui eu com o Celso Básica. Eu me encontrei um tempo atrás que eu ia discutir o PNE,
Aí o Celso, básico da PUC, falou assim, mas você tem coragem ainda de discutir plano nesse país? Plano Nacional de Educação? Eu disse, olha, eu sou um otimista inveterado, não tenho condição, eu continuo acreditando ainda. Né? E, se bem que eu recusei a presidente da Comissão de Educação, que era a minha amiga Maria do Rosário, ela é uma gaúcha, que agora está no na Secretaria de Direitos Humanos, né? SDH, eu disse, não vou, não vou. Eu tenho que fazer 5 debates no Brasil inteiro, disse, não, pelo amor de Deus, não vou fazer 5 debates sobre o Plano Nacional de Educação, sabendo que vai tudo mudar, ser mudado, etc., como aconteceu com a LDB, como aconteceu com o Plano 2001. Mas é uma outra conversa. Mas eu acredito que, se algumas daquelas metas forem atingidas, vai ser importante. Né? Então, aí entra, então, nesse cenário, um ponto que eu acho positivo, é a ideia dos fóruns, como eu falei no início. Eu aprendi muito nos fóruns sociais, nesses 10 anos de existência. Esse contato com movimentos feministas, movimentos sem terra, sem teto, sem nada, né? Eu acho que eles, no movimento ecológico, eles mostraram, visibilizaram a opressão que estava invisibilizada na sociedade. Então, fizeram um movimento de educação para esse outro mundo possível, visibilizando a opressão na sociedade. Os homossexuais, as lésbicas, e todo esse movimento de mulheres, né, de negros, de indígenas. Fizeram coisas maravilhosas. Eu me lembro que no primeiro fórum, em 2001, chegou um ônibus de Assunção, entre eles tinha um bispo, né? E hoje é presidente esse bispo. Em 10 anos. Né? O Lugo chegou de ônibus. Evo Morales não era nada conhecido em 2000 lá no fórum. Era líder de um movimento indígena importante, mas o fórum deu visibilidade à luta dos indígenas, à luta das mulheres, à luta... E na América Latina mudou alguma coisa. Estamos num momento diferente. Não foi só por causa do fórum. O fórum, aliás, é resultado também dessa mudança, mas é, ao mesmo tempo, produto e produtor dessas mudanças que houve na América Latina. Então, precisamos aprender com esses fóruns, com todas as suas contradições. Então, educar para um outro mundo possível, para responder essa primeira preocupação, seria educar, no fundo, educar para aquilo que Paulo Freire já falava, para conscientizar, formar as pessoas, para serem conscientes, não serem doutrinadas, né? Educar para desalienar, né? Para usar a expressão de Marx, a categoria de alienação e fetichização em Marx é fundamental, é uma categoria educativa importante. Tem um livro de um grande companheiro nosso do Fórum, que chama-se John Holloway, Mudar o Mundo Sem Tomar o Poder, publicado pela editora Boitempo, que tem 3 capítulos sobre a questão da desfetichização, essa coisa do fetiche que tem hoje, da mercadoria mesmo, onde as crianças são as principais vítimas. Né? Eu tenho uma filha de 15 anos, que está no primeiro ano do ensino médio. E aí, ela, quando eu era mais nova, ela chegava em casa, pai, hoje eu vi todas as minhas coleguinhas com tênis de rodinha embaixo. Não sei se ainda tem, mas há uns 7, 8 anos tinha. Aí ela disse, pai, eu vou precisar ir, porque imagina eu ir com o meu tênis aqui sem rodinha. Essa pressão pelo consumo, né, pelo jeito de ser aliás, tem várias teses sobre educação e consumo que mostram essa vitimização da criança diante dessa mercantilização da criança, porque ela é mercantilizada, seja por isso, seja por igrejas, por seitas, não sei, igrejas, estou falando sem nenhuma intolerância em relação
a liberdade religiosa, mas a liberdade tem um limite, que é a liberdade do outro também, né? Quer dizer, de não ser manipulado, sobretudo com as crianças. Então, eu acho que o Rousseau, eu li muito Rousseau, escrevi até um livro imenso sobre os mestres de Rousseau, de 800 páginas, nos ensinou muito que tínhamos que ter o respeito fundamental pela criança, não devíamos fazer nenhuma experimentação com ela, não experimentar, não se deve experimentar, deve-se dialogar, deve-se conversar, deve-se seduzir, no sentido de mostrar a verdade que nós queremos testemunhar, tudo isso, mas nós não podemos contribuir com a alienação coletiva que nós vivemos, né? Eu acho que educar para um outro mundo é educar para desalienar, para desfetichizar, educar para o ainda não, para aquilo que ainda não existe, mas que pode existir se a gente fizer um esforço, já que mudar o mundo e mudar as pessoas são processos interligados. Não se pode mudar o mundo sem mudar as pessoas, né? Então, daí o papel importante da gente, como profissional da educação. Quais seriam as ameaças, antes de entrar na questão da sustentabilidade, a essa educação para um outro mundo possível? Primeiro, o instrucionismo. Eu acho que é uma praga que vem do início da história da escola, da educação contemporânea, moderna. A modernidade trouxe seus grandes, algumas grandes conquistas. A democracia é fruto da modernidade, né? A liberdade individual é fruto da modernidade, mas não cumpria todas as suas promessas em relação à fraternidade, em relação à solidariedade. E ela nos deixou um legado de extrema violência, quando nos traz um mundo em que a competitividade está acima da solidariedade. Quer dizer, quando o modo industrial de produção nasce, em 1700 e tanto, 750, que é uma data bastante conhecida disso que nós podemos chamar de antropoceno, né, que é essa capacidade do homem ter uma pegada ecológica muito forte na natureza, de tal forma que a própria Terra sofre as consequências desse modo de produção e reprodução da existência desse ser humano, que faz uma pegada, como se diz hoje na terminologia da ecologia, muito pesada para o planeta, insuportável para o planeta. Hoje nós precisaríamos de 3 planetas se quiséssemos dar uma vida digna para todos, os habitantes de hoje. Não estou falando dos 12 bilhões que chegarão daqui a pouco, porque aí se tornará realmente insuperável. Hoje nós temos 1,750 bilhões de famintos no mundo, famintos que vivem abaixo da linha da pobreza, não é? Miseráveis, não é? Alguns países, como o Brasil, elevaram um pouquinho a linha da pobreza, embora os dados sejam bastante distorcidos aí, porque, como o Márcio Postman demonstrou, não são 29 milhões que ascenderam na linha da pobreza. Como a linha da pobreza é definida por $1 por dia, por pessoa, como o dólar caiu muito, então foi o dólar que caiu, não foi ali na linha da pobreza que subiu. Então, o Márcio Postman, que é o presidente do IPEA, né, mostrou que são 12, 13 milhões, ótimo, já foi um grande ganho, mas não são 29, 30, como foi propagado durante as eleições passadas, né? E ainda se fala muito nos 30 milhões, né? Mas depende de que estatística você fala, né? De que número você fala. Se fala em dólares, tudo bem, se fala em reais, não, né? Então, mas nós temos esse é o mundo que nós temos que mudar. Esse é o mundo que nós temos que mudar. E
paradigma no qual nós nos baseamos veio lá do início do capitalismo concorrencial, né? Então, não tem muito o que discutir, não. É mesmo essa visão capitalista, esse modo capitalista que tem que mudar. Até o Portman, quando fala nas reuniões com a gente lá para a programação da Rio 92, ele falava em padrão de desenvolvimento, porque ele não pode usar como governo modo de produção capitalista, né? Mas é padrão de desenvolvimento. Tem que mudar o padrão de desenvolvimento, ou chamem modo de produção capitalista. Então, esse instrucionismo, onde nasceu a escola pública, ele vem desse momento, né? Ele nasceu junto com o capitalismo concorrencial. Então, os critérios de eficácia e de eficiência, produtividade, que se exigem dessa escola pública ou privada de hoje, tem origem lá atrás. A padronização tem origem lá atrás. Podem ter surgido os PISAs da vida recentemente, né? Os programas de avaliação dos estudantes e outros que ranqueiam as escolas, os sistemas, etc., etc. Mas, e que definem um padrão de conhecimentos como básicos e válidos, e, em cima daquilo, é que se tiram essas hierarquias, né, como o PISA, que estabelecem um padrão único para o mundo inteiro, né, e não levam em conta a diversidade dos povos, das nações. Porque, quando a gente fala em educar para um outro mundo possível, na verdade, não é educar para um único mundo possível, diferente, mas para muitos outros mundos possíveis. Porque, diante da diversidade humana, não podemos reduzir esse outro mundo possível a um único. Essa teoria universalista nasceu com o iluminismo, que é universalista, isto é, que acha que a verdade é uma só para todos e todos têm que se conformar com essa única verdade, com uma única teoria. E a gente sabe que não há nenhuma teoria que dá conta de toda a realidade social, histórica. Não há. Então, esse universalismo está muito impregnado no ethos educacional, nos sistemas. Então, é o primeiro... Querem ler um livro sobre isso? Leiam um livro, Educar o Soberano, ele fala sobre isso, do José Tamarit, editora Cortez, pequenininho também, é também publicado e traduzido pelo Instituto Paulo Freire, né? Claro que tem muitos outros, mas esse é bem didático e fala, inclusive, da realidade brasileira e de quem no Brasil pensa assim, né? Segunda ameaça, são 3. É a desprofissionalização. Essa coisa de vender aula, essa coisa de você vender um produto e não ter um projeto. A minha escola, no meu entender, só pode ser uma escola que tem um profissional sedutor, que seduz com narrativas sedutoras seus alunos, que dominam um conhecimento técnico, que é ético, porque, no meu entender, nenhum professor, a não ser que seja ético, deve ser definido como um docente, porque o educador, a competência do educador inclui a ética. Se a pessoa não é ética, não é competente. Se uma pessoa que exerce essa função não é ética, ela não é competente. Então, a competência faz parte disso. Segundo, é uma escola, precisa ter uma escola com projeto. E uma escola com projeto, nós deveríamos trabalhar em uma única escola. Eu vou dizer para vocês que já trabalhei em 8 escolas, no mesmo semestre. Porque é professor de filosofia, imagina professor de filosofia. Uma janelinha aqui, outra ali, e fui correndo de escola em escola, como muitos daqui certamente já fizeram também o mesmo percurso. A única vantagem é que a gente fica com umas pernas muito boas, né? A gente consegue ser de carreira e continuar correndo, fazendo São Silvestre todo ano, como eu faço, né? E devo fazer mais uns 20 anos, espero, né? Bom, então, estar numa única escola, e acompanhar e construir o projeto, me parece que isso
é importante. A desprofissionalização chega a alguns lugares, a coisas incríveis. Você não contrata mais professor, contrata a empresa que te fornece o professor. Faltou professor? Chama outro. Fala outro. Não tem mais. Isso não é só no Brasil. No mundo inteiro tem muito essa contratação de empresas. Aí você tem um professor, um outro que vem. No Brasil, há uma legislação, ajuda um pouco, mas vocês conhecem melhor do que eu, né? O que eu entendo por desprofissionalização significa, por exemplo, que só 25% dos professores de química, de matemática, de física fizeram realmente o curso de física, matemática e química, são de outras áreas. Podem até ser melhores, mas, enfim, você não tem aquele profissional dando a matéria para a qual ele foi convidado, né? Então, isso depende do mercado, porque a escola é um mercado, está dentro do mercado. Então, o resultado está aí, como, né, embora o governo, o MEC, está preocupado com isso, mas essa que é a nossa realidade. A terceira é a mercantilização, que falei antes, né? Mercantilizar tudo, os sentimentos, as emoções, tudo, e tornar tudo sob a lógica do mercado. Então, eu acho que são ameaças a essa educação para um outro mundo possível. Devem existir outros, né? Voltando a Rio 92, então. E a sustentabilidade, que é o tema central dessa fala. Alertas já vinham sendo dados desde os anos 60, o Clube de Roma, né? Alguns pensadores, né? Mostrando que nós estávamos no caminho errado. Aí houve umas reuniões, a de 72, já conheço faz bastante tempo, mas a gente teve reuniões recentes com Ignacy Sachs, que participou de 72, 20 anos antes, né? Em Estocolmo. E depois de 78, se tirou um documento sobre desenvolvimento sustentável e começou a se trabalhar com a ideia de desenvolvimento sustentável. Mas, preste atenção, desenvolvimento sustentável não tem a ver, mas é um conceito muito menor do que sustentabilidade. Sustentabilidade é muito maior do que desenvolvimento sustentável. E, inclusive, o conceito de desenvolvimento sustentável e de sustentabilidade na década de 70, 80, né? Era um conceito restrito. Vou dizer para vocês, digamos, a Gro Brundtland, que vai vir agora também, em 92, que foi a coordenadora do grupo de trabalho que elaborou o Nosso Futuro Comum, que é um grande documento, um relatório que deu origem a toda essa grande discussão sobre desenvolvimento sustentável. Ela define desenvolvimento sustentável como aquele desenvolvimento que preserva o planeta para as futuras gerações terem o que fazer. Quer dizer, a definição é muito antropológica hoje. É muito antropológica naquele momento. Ela é apenas para o ser humano. Não se tinha uma concepção holística da sustentabilidade, como se tem hoje. Isto é, não podemos separar o ser humano da natureza e da outra comunidade de vida, porque nós somos parte dessa comunidade de vida. Portanto, essa definição ela é importante, histórica, tem tudo a ver, mas ela é essencialmente voltada apenas para essa visão antropológica e antropocêntrica que vinha dominando as questões da ecologia. Hoje nós temos certeza de que nós não teremos sozinhos um futuro se não soubermos também preservar a vida, toda a vida, como sagrada, como diz o Leonardo Boff. Não é? Quer dizer, é toda a comunidade de vida, uma visão mais ampla. A Rio 92 criou importantes documentos, logo em seguida. Eu já falei do Tratado de Educação Ambiental. Eu apresentei um livro aí sobre educação
a Carta da Terra na educação. Eu participei também da Carta da Terra em 92, da primeira redação, que era até mais bonita, mais poética do que essa última que está no livro, que nasceu no ano 2000, depois de uma longa discussão, mais de 80 países, né? Essa Carta da Terra. Ela era mais poética, mas essa é mais consistente do ponto de vista ético. Participou da redação ativamente o Leonardo Boff, né? Que é um dos que mais divulgam a Carta da Terra. Todos os livros dele, no final do livro, tem um anexo onde tem a Carta da Terra, que são umas 5, 6 páginas, que está lá porque ele acha que é um documento correspondente aos direitos da Terra, como os direitos do homem foram declarados em 47, depois da guerra, não é? Algo semelhante aos direitos do homem, não é? E foi um longo período de maturação e saiu um consenso, é um consenso entre humanos. Aqueles que queriam o fim do capitalismo, essa coisa, não aparece lá, porque não é um consenso, não tem suas limitações também, mas é um documento educativo, é muito importante. Se quiserem usar esse documento na escola, é um documento importante. É a Carta da Terra, e hoje temos, no meu livro, eu reproduzo também documentos sobre como utilizar a Carta da Terra, que nós tiramos na iniciativa da Carta da Terra, que ainda existe lá na Costa Rica, né? Claro, não dá para deixar de citar a Agenda 21, que eu acho que é um outro documento mais ligado para a questão do desenvolvimento mesmo, mas eu acho que avançamos nas agendas 21 nacionais, locais, a Agenda 21 da escola, a Agenda 21 do pedaço, como alguns chamam, e nós avançamos aí nessa busca, né, de trabalhar esse conceito na sociedade, de tal forma que até 92 a questão ecológica estava muito restrita aos movimentos ambientalistas. A partir de 92, e hoje, sobretudo, o movimento ambientalista é um dos movimentos que defendem a questão da sustentabilidade. Hoje, todos os movimentos sociais trabalham com esse paradigma. A categoria sustentabilidade é fundamental na definição de um novo paradigma. É fundamental, é central, inclusive de um paradigma educativo. Porque ou nós criamos escolas sustentáveis, ou nós vamos ter também uma sociedade insustentável. A escola tem que ser sustentável. Você saber o que é essa escola sustentável, mas ela tem que ser sustentável. Porque os paradigmas clássicos, seja na pedagogia, na educação, seja paradigmas filosóficos, esses paradigmas são predadores, são paradigmas que não conseguem explicar a complexidade dos fenômenos de devastação, desertificação, aquecimento global de hoje. Esses paradigmas nos levaram e levam o planeta para uma cruel diferença entre ricos e pobres. Eles nos levam para a destruição do planeta. Os novos paradigmas não são muito inconsistentes ainda, porque os outros têm 800, 900 anos de debate e de avanço. São mais consistentes, eu diria, na sua concepção. Os novos paradigmas, às vezes, estão eivados de uma espécie de contemplação da natureza, ou, às vezes, de uma visão extremamente idealizada da natureza, pouco científicos, às vezes. Não quero citar meus amigos, mas alguns são muito teológicos, e limitam. Mas eu acho que nós temos que navegar junto com esses novos paradigmas chamados holísticos, holonômicos, e buscar consistência científica e filosófica dentro de uma visão emancipadora do mundo, que não se suporta só no diálogo, mas também no conflito, não só no diálogo, mas também no conflito, porque não há conflito entre iguais que não seja também diálogo, mas
Eu discuti muito com Paulo Freire, até publiquei um livro com eles com esse título, na Pedagogia, Diálogo e Conflito, para mostrar que a pedagogia do diálogo tem que estar junto com uma pedagogia da praxis, onde o conflito é inerente a todos os processos humanos, à sociedade, à natureza, né? O conflito e a contradição. Aliás, só há mudança mesmo porque há conflito, porque há contradições em todos os campos, seja na natureza, seja na sociedade, seja na teoria do conhecimento, né? Então, na década de 90, avançamos, acreditamos muito, não conseguimos muitos resultados, os países não assinaram, muitos países mais polidores não assinaram, documentos como o de Kyoto. Entramos na primeira década desse milênio bastante satisfeitos com os resultados da Rio 92, fizemos em 2002 uma nova reunião em Joanesburgo. Foi bastante decepcionante Joanesburgo, avaliando o que foi feito. Por isso que agora, em 2012, não queremos avaliar o que está, nós queremos saber o que tem de futuro, o que nós podemos projetar para o futuro. E aí há duas tendências, agora, neste ano. A primeira tendência é a da Conferência das Nações Unidas, que tem uma crença muito forte na economia verde. Então, vocês estão vendo aí quantos debates que tem na economia verde. O PNUD lançou essa ideia, o PNUD quer se transformar numa agência, e não num programa das Nações Unidas, que discute a governança global, então, que tenha governabilidade a questão ambiental no mundo, não através de um programa, mas através de uma agência das Nações Unidas, que tem mais poder. E os empresários aproveitaram a onda e começaram a esverdejar seus produtos. Aí vem um ex-vice-presidente americano, Al Gore, lança uma verdade inconveniente, um lindo vídeo, que foi logo, um dos primeiros a ver fui eu, porque é muito bonito, mas ele está dentro da reprodução do sistema. Não tem uma... Quem veio aqui a verdade inconveniente? Muita gente viu. Não tem uma palavra sobre educação. E é muito confiante no sistema, dizendo que o sistema vai conseguir resolver tecnologicamente, superar tecnologicamente. Não coloca em questão o modelo. Então, o que os movimentos sociais hoje, no Rio de Janeiro, que vão se reunir na conferência paralela, chamada Cúpula, ia se chamar Cúpula dos Povos, agora é chamada Cúpula dos Povos, acabou ficando esse nome, por sugestão do Evo Morales, em Cochabamba, onde ele fez uma reunião específica sobre isso, há uns anos atrás, 2 anos. Bem, aí, a Cúpula dos Povos, que espera reunir 80 mil pessoas, nós fomos mais que 80 mil em 92. Havia pelo menos uns 5 mil ONGs e movimentos sociais indígenas, ocupamos toda a Praia do Flamengo. Foi um momento muito catártico, inclusive, para esses movimentos sociais que se reuniam pela primeira vez e falavam de sociedade civil global, em causas globais. Isso foi muito importante. Mudou o patamar de discussão política, porque tinha acabado de acabar a União Soviética, acabado de cair o Muro de Berlim. E todos nós estávamos meio assim, sem chão para pisar, não sabíamos aonde pisar. Perdemos as nossas grandes bandeiras, né? E aí? Ficamos uma década aí sem saber para onde ir, né? O Fórum depois veio com um slogan muito mais positivo, um outro mundo impossível, porque o nosso lá atrás era necrófilo, socialismo ou muerte, não era o que tínhamos antes. É muito pouco positivo, não é? Então, também evoluímos nessa história, né? A história ajuda a gente a mudar. Eu me lembro no dia em que caiu o Muro de Berlim,
estava com o Paulo Freire almoçando na casa dele, na Rua Valença 150, aqui perto do Pacaembu, aí na Sumaré, chama Sumaré, o bairro de Sumaré, perto de uma torre de televisão lá. Aí liga a Folha, na hora do almoço, assim. O Paulo não atendia, às vezes não atendia, porque ele não gostava muito da Folha. E a Folha malhou muito ele quando ele era secretário, né? De 89 a 91. E aí a Folha, muito sorridente, falou assim: Paulo, que bom encontrá-lo aí em casa e tal. Caiu o muro de Berlim, que legal. Finalmente acabou o socialismo, né? O Paulo falou assim: não acabou o socialismo. Era uma menina que estava desse lado, minha querida. Ele falou: minha querida, não acabou o socialismo. Um rosto autoritário do socialismo acabou. E vamos aplaudir esse rosto autoritário do socialismo. Me lembro muito bem dessa frase dele. Então, eu acho que os anos 90, na Rio 92, encontramos um fôlego e um tema para tratar, para a gente continuar lutando por algo maior do que a diferença entre as classes sociais. Então, tinha os indígenas que se manifestavam, tinha as mulheres. Eu participei de uma carpa, né, que eles chamavam, carpa o que em espanhol é uma tenda, chamada Planeta Fêmea. Por quê? Porque lá é que nós discutíamos, no Planeta Fêmea, a discussão do tratado, né, onde Maria Wieser, que era presidente da Rede Mulher, tentava traduzir em várias línguas lá, porque havia gente de vários países, e foi um momento de encontro, de reencontro, acima das diferenças, não digo de classe, mas pelo menos levando em conta a maior diversidade, que nós não somos só trabalhadores ou não trabalhadores, nós somos mulheres, nós somos gays, nós somos indígenas, nós somos negros. E essas identidades não apareciam na década de 80, como começaram a aparecer na década de 90. E hoje, as conquistas estão aí. Não dá para educar, senão educar para a diversidade. Pelo respeito e valorização da diversidade. Não é só respeitar o outro, mas querer ver longe. Respeito o branco, respeito o negro, mas quero ver longe. Não, respeitar e valorizar, porque temos que mostrar que a diferença é uma grande riqueza e não é uma deficiência em todos os nossos momentos. Então, eu acho que foi um momento, ao contrário do que aquele educador me falou aí na PUC, aquele filósofo da educação, foi muito rico, uma experiência nova, não é? E do ponto de vista educativo, foi um momento extraordinário, não é? E a Rio 92 trouxe as bandeiras que se seguiram na questão ambiental, dando impulso à Agenda 21, à Carta da Terra, ao Tratado de Educação Ambiental, e a uma consciência planetária, a uma consciência de uma cidadania planetária. Existia no Flamengo um grande globo, e embaixo tinha uma frase em várias línguas: nós somos cidadãos de um único planeta. Então nascia o paradigma Terra como uma única, que considera a Terra como uma única comunidade, sem as divisões políticas, não é? Porque os problemas ambientais ultrapassam as fronteiras. Não é que o aquecimento global vai até a divisa da Bolívia com o Brasil. E de lá não tem divisa para o aquecimento global. Os problemas ambientais são globais, não são locais, são globais. Então, atingem a todos, inclusive. Não é? É claro que atinge os pobres muito mais. Daí, agora, a cúpula dos povos vai discutir dois temas que a Conferência das Nações Unidas não vai discutir: justiça ambiental, justiça climática. Não é? Porque a questão do clima atinge diferentemente
ricos e pobres. Os pobres são muito mais atingidos pelo clima. Então, tem que haver justiça climática. E justiça climática significa também que aqueles que poluem têm que pagar pelo crime da poluição. Isso não vai ser discutido pela conferência. Vai ser tocado, provavelmente. Em Porto Alegre, a ministra veio, nós tive até uma conversa sobre isso, meu tema com o Leonardo e a Marina, que nós fizemos um debate, e foi sobre isso, sobre justiça. E ela gostou, porque eu estava presente. E gostou do tema, e queria acompanhar mais. O tema justiça ambiental nasceu nos Estados Unidos, porque os lixões iam, sobretudo, perto da moradia dos negros. Então tornou-se uma questão racial. Aí se criou uma comissão de justiça ambiental. E no Brasil, vocês entrem no site aí, Rede Brasileira de Justiça Ambiental. Esse tema é um tema agregador nas nossas escolas. Utilize isso, que ele agrega tudo, ele agrega a questão da diversidade, do negro, porque, se vocês forem ver, aonde estão situadas as empresas mais poluidoras? Aonde tem mais pobre. Não vai ser aqui no Jardim Paulista que vai ter uma empresa poluidora. Né? Não vai ter. Os ricos não vão deixar. Então, o tema da justiça ambiental, o tema da justiça climática, né? E, é claro, o tema da justiça social. Esta Rio +20 tem o mérito de colocar a questão da desigualdade, da governança global e o combate à miséria. Só que no primeiro draft 0, que era muito pequeno, 18 páginas, agora saiu o draft 1, né? o rascunho 1. No primeiro, não se tocou com a palavra desigualdade. Prometeram que no segundo ia se tocar, no maior de 150 páginas que está saindo. Né? O primeiro era uma questão de muito gerais, o segundo a gente espera que entre mais concretamente. Se vocês vão perguntar, há otimismo na cúpula dos povos em relação a Rio +20? Não há. Não há, de tal forma que o grupo coordenador rejeitou qualquer possibilidade de conversa com as empresas. Eu já fui contra isso, porque eu acho que a gente tem que trazer. E tem o grupo Ethos, que me relaciona com o Oded Gragel, foi um dos fundadores do Fórum Social Mundial. E é um grupo que está de empresários que têm responsabilidade social, que têm uma visão crítica e progressista. Né? Ele veio da Brinc. E a Brinc, na verdade, é uma associação de fabricantes de brinquedos que, na sua maioria, eram professores. Eram professores que começaram a criar brinquedos para as crianças, para as escolas. Educadores. E o Oded foi o primeiro coordenador desse grupo, da Associação de Empresários do Setor de Brinquedos. Né? Então, a gente não pode misturar tudo. Todos os empresários são iguais. E a empresa não é igual. Tem a empresa degradante, que degrada o meio ambiente, né, destruidora do meio ambiente, e aquela que busca formas de preservação do meio ambiente, de superação, né, até das desigualdades. Né? Então, nossos programas, eu trabalho hoje com o maior programa social da Petrobras, que se chama Mova Brasil, em 10 estados do Nordeste, são 200 mil alfabetizandos. Então, a Petrobras é uma empresa pública e semipública, né? Quer dizer, tem capital aberto, mas eu não posso dizer para a Petrobras que ela pare de fazer alfabetização de adultos, já que o governo não está fazendo. O governo não está fazendo. E, aliás, eu sou da Comissão Nacional de Educação, de Alfabetização, eu pedi agora a extinção do Brasil Alfabetizado, que é uma vergonha, que continua existindo um programa que não tem a menor
Não tem o menor sentido hoje, né, esse programa do Brasil Alfabetizado. Nós temos hoje o mesmo número de analfabetos que tínhamos quando o Paulo Freire saiu do Brasil, em 64. Uma das taxas mais altas do mundo, em torno de 10%. Então, vamos acabar com isso. Chega de brincar de programa de alfabetização no Brasil, alfabetização de adultos. É onde nós estamos pior nos índices da Unesco, em alfabetização de adultos. Aliás, me perguntaram, porque de 2007 a 2008, o número aumentou. O número da analfabetização aumentou. Vinha caindo, aumentou. Aí me perguntaram, por que aumentou? Eu disse, olha, é fácil aumentar. Primeiro, porque você alfabetiza adulto e como você não dá instrumentos para continuidade, ele é requerido de analfabetismo. É claro, é evidente, se você não usa aquele instrumento, é requerido. Segundo, porque a escola não alfabetiza. Não alfabetiza. Então, também tem essa. E vocês sabem de 2005, quando saiu aquela famosa estatística do IBGE sobre o letramento no Brasil, apenas 26 brasileiros acima de 15 anos, sobre 100, sabem ler e interpretar um texto. 26. Quer dizer que 1/4 dos brasileiros que têm mais de 15 anos é que sabem ler um texto. Não estou dizendo que escreve corretamente, que com sentido, não. Não. Porque eu sou professor na pós-graduação, eu vou dizer, outro dia recebi uma tese de uma grande universidade aqui de São Paulo, tinha 17 erros na primeira página. De concordância, de construção de frase, 17 erros. Devolvi, ele disse, olha, me desculpe, foi muito chato, me desculpe, eu só li a primeira página. Devolvi. Doutorado. Doutorado. O que nós fizemos com essas gerações que estão chegando agora, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. O pessoal ainda é otimista, não, então, é uma minoria, são 26%. Se fizéssemos, repetíssemos a estatística hoje, provavelmente seria menor o número de alunos, porque nós passamos 8 horas na frente da telinha, os nossos alunos. Não ficam lendo livros. Ficam lendo. Isso é uma outra questão que deve ser colocada, não é o caso de colocar aqui hoje, né, que não queria entrar mais nesse tema. Então, no Rio vai ter isso. A minha angústia nesse momento é que, por exemplo, se vocês entrarem no site aí do Ladislau Dobor, tem uma proposta do Ignacy Sachs sobre 5 pontos de como resolver a questão da governança global em relação ao meio ambiente. Ele tem 5 pontos, que eu acredito. Né? Só que estivemos com ele lá no Instituto, sentamos, fizemos uma rodada, fechamos uma proposta. Não estamos todos muito pulverizados nos meios sociais. Temos uma grande dificuldade de união entre os movimentos sociais. Por exemplo, essa questão que eu falei para vocês. Tem gente que é intolerável em relação à presença de qualquer empresa na reunião da Cúpula dos Povos, nem patrocinando passagem. Então, não é o pensamento de todos, mas, enfim, ela está em risco, está em risco. Seja a conferência da ONU, seja a outra conferência. A Cúpula dos Povos tem uma dinâmica própria, vai chegar a algumas conclusões através de assembleias, tem uma metodologia muito apropriada, partimos da diversidade para chegar a uma certa unidade. Porque sabemos que, no fundo, embora cada um tenha o seu, defenda, digamos, os seus pontos de vista, nas assembleias, no final, dado que nós temos um patamar comum, somos cimentados por uma causa comum, que varia, mas, digamos, é uma causa comum de transformação. Eu acho que eu tenho mais esperança na Cúpula dos Povos do que na conferência oficial das Nações Unidas. Eu estou querendo ver meu tempo, que já falei 1 hora, né?
Então, mais uns 5 minutos e a gente parte para o diálogo, que eu acho que é mais rico, né? Agora eu quero voltar às perguntas, depois vocês podem fazer sobre os temas atuais aí, da Rio+20, porque eu vi no site que vocês colocaram Rio+20, não sei, aí peguei, escrevi umas notas aqui para ver se dava conta desse tema. Mas eu queria ficar um pouco nessa questão de educar para um outro mundo possível, né? Educar para uma vida, que eu chamaria de educar para uma vida sustentável. Né? Quer dizer, nós passamos tão pouco tempo nesse planeta, né? Tão pouco tempo, e nós, às vezes, nos perguntamos, mas o que eu fiz da minha vida? Né? O que eu fiz da minha vida? E, às vezes, estamos só fascinados pelo futuro, esquecemos o presente. O tempo todo estamos vinculados a causas, ou a projetos, a isso, aquilo, e canalizamos todas as nossas energias e esquecemos de nós mesmos, esquecemos de olhar o outro que está do nosso lado, a outra, né, que está do nosso lado, os outros. E esquecemos, melhor, não tomamos consciência da natureza mesmo. Quem lembra aqui, por exemplo, de como pegou a água de manhã para molhar o rosto? Vocês lembram? Vocês lembram da água que vocês utilizaram para tomar o banho? Não lembra? É tão automático. A nossa vida se tornou muito inconsciente. Precisamos tomar consciência da importância da água. Quem lembra aqui da primeira respiração que fez de manhã? Do ar que respiramos, né? Da comida que comemos. Às vezes comemos de uma forma que é como se ligássemos uma pilha na gente para ter energia para aguentar as aulas do dia, da noite. Quer dizer, aquele sentido da vida que era tão falado lá atrás, desde tantos anos, pelos humanistas, a educação mercantilista tirou. Leia um livro chamado A Educação para Além do Capital, do Itzvan Meszaros, da Boitempo. O Itzvan fala exatamente isso. O pior da educação capitalista é que ela retirou o humano e colocou o econômico. E achamos que o econômico é suficiente. É o resultado de uma conferência que ele fez no nosso Fórum Mundial de Educação, na abertura do Fórum Mundial de Educação, com esse tema. E nós demos esse tema para ele, não é? Educar para Além do Capital, ele trouxe uma fala linda, se tornou um livro. Então, eu acho que temos que educar para coisas que a gente está esquecendo. Educar para a simplicidade. Né? É difícil ser simples, é mais fácil ser muito complicado. Né? E, às vezes, a simplicidade é confundida com falta de consistência, coisas desse tipo. Educar para a simplicidade voluntária. Né? Quer dizer, não é só simplicidade. Cuidado com o adjetivo, porque a simplicidade não é falta de tudo, né? É aquela simplicidade de quem tem disponibilidade de ser simples, e não aquele que não tem sem consumo. Não sou contra o consumo. Sou a favor que todos tenham a possibilidade de consumir aquilo de que necessitam. Não é? Com equidade e igualdade. Educar para a quietude. Né? Alguns chamam de educar para a paz. Educação de paz. Eu discuti muito recentemente isso num Fórum Mundial de Educação que tivemos em Santiago de Compostela. Lá, os nossos queridos amigos gallegos, né, fizeram um encontro sobre cultura de paz. Né? E paz não significa aquela coisa de dormir em paz. Né? Paz também na luta. Né? É paz no sentido... A gente precisa de paz. Eu me pergunto... Fui ver um filme chamado Pro Dia Nascer Feliz. Alguém assistiu aqui? Pro Dia Nascer Feliz, né? Você vê.
Eu fui com alguns amigos, educadores, e alguns saíram de lá assim, nossa, ele não dá solução nenhuma. O que ele mostra nesse filme é um filme sobre escolas públicas e privadas, né? É horrível, não dá solução nenhuma. Aí eu falei assim, o cineasta não tem que dar, nós, educadores, temos que dar a resposta para isso. Ele tá retratando o que existe por aí, com depoimentos. Inclusive, o que é mais chocante é que tem uma moça que ele faz a entrevista, dá toda a entrevista, depois a moça é assassinada numa sala de aula, né? Não mostra a moça assassinada, mas diz que foi assassinada. Então, me pergunto se é possível ensinar numa escola violenta. Precisa plantar a paz antes de ensinar, né? Precisa ter sentimentos, né? Lembra daquela velha canção lá? Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. E como eu não sou cantor, não vou continuar, não é? Prepare o coração para as coisas que eu vou contar. Precisa preparar a paz do coração para você poder contar ensinar alguma coisa. Não é possível naquelas escolas ensinar a não ser violência. E eu vou dizer, eu já vi muita violência em escola. Eu fui chefe de gabinete, nós tínhamos 1.100 escolas aqui na prefeitura, na época, e na segunda-feira, quando não era acordada durante o fim de semana, a primeira coisa que chegava, eu chego bem cedo, que eu levanto muito cedo, uma coisa, uma assim na roça, a gente levantava às 4h30, entre 4 e 5 horas, e até hoje eu levanto nesse horário. Então, eu durmo pouco. Mas, por causa dos hábitos, a gente almoçava às 9 horas na roça, 9h30, la colazione, né? Porque na época a gente não falava, aprendi português na escola com 11 anos de idade, né? Então, levanto cedo, né? Então, levantava sempre cheguei cedo, antes de todo mundo. Quando chegava, a primeira coisa que eu queria saber, qual foi a escola que foi incendiada esse fim de semana? Qual foi a escola que foi roubada esse fim de semana? Era assim, 3, 4, 5 escolas. E vou dizer, tinha escolas em que a gente não passava perto à noite, porque viravam motéis, né? Nem a polícia passa perto de algumas escolas. Então, hoje, pode ter sido, graças a esse momento difícil, nesse final de década de 80, início da década de 90, que hoje tem mais polícia, mas há muita violência. E eu vi no site que vocês têm o próximo encontro, vai ser sobre bullying, né? Acho que é bullying. Como podemos, numa escola com violência e com bullying, que são duas coisas semelhantes, não idênticas, né? Que é uma forma de violência, o bullying também, mas, enfim, é uma forma específica. E existe muito, né? Como é possível isso? Isso é idêntico para a escola pública e privada, hein? Não tem nenhuma diferença aí. Talvez na escola privada tenha mais até, só que ela esteja mais escondida, né? O bullying, né? E há muita forma de bullying. Então, a paz, a quietude, na verdade, é o contrário do barulho, né? E nós estamos muito barulhentos. Parece que não tem mais música, só tem som hoje, não tem música, tem som. Né? Com todo o respeito para o som do rap e outros, que é muito importante. O rap é um dos movimentos mais fantásticos do mundo. Mas, digamos, ter momentos... Não, eu me lembro da Maria Montessori, eu estudei muito, dei aula para criança. Era professor de recreação, né? Inclusive, na Suíça, com o tempo que tive que sair daqui, não tinha outra... Antes de ser professor na universidade, que acabei sendo professor lá na Universidade de Genebra, eu fui professor de recreação numa escola montessoriana, né? E aqui eu tinha estudado muito Montessori, que era fantástica, assim, né? Fiz até um vídeo, um filme, um filme naquela época, em 16 milímetros, sobre o método Montessori. Deve estar por aí. Acompanhando toda a experiência de uma escola montessoriana de São Paulo. Então, a quietude, esses valores da austeridade voluntária, né, claro, né, da paz, da serenidade, da escuta, né, saber escutar.
Esse debate que eu tive com o Leonardo, ele falou só sobre isso lá em Porto Alegre, não foi? Saber escutar. Porque ele dizia, se a gente escuta, a gente é mais humilde. A gente se coloca como quem está aprendendo, e é importante ficar aprendendo o tempo todo, né? Saber viver juntos, saber compartilhar, né? Descobrir juntos. Então, esses valores são educar para um outro mundo possível. Não é muito segredo aí que eu vejo nesse tema, não é? Educar para outro mundo possível não é tão do outro mundo possível. É muito simples. Talvez coisas que tenhamos esquecido e que nós não desprezamos, porque somos também frutos da nossa época, né, em que certos valores não são valorizados. Vou concluir agora, né, porque você já está me olhando aqui com cara feia. Eu vejo um futuro talvez com menos médicos, né, sem muita poesia. Acho que a medicina deverá avançar. Em algumas coisas não tem avançado nada, mas deverá avançar. Talvez dentistas, espero que cada vez menos, a não ser os ortodentistas, aí, para ajudar a melhorar um pouco a nossa arcada dentária. Mas não posso ver um futuro sem o educador, sem o professor, sem o docente. Mas não é qualquer docente. Eu espero que nesse futuro não tenha máquinas reprodutivas. Que tenha pessoas que ensinem, no sentido etimológico da palavra ensinar, que significa insignare. Insignare, marcar com sinal. Apontar um caminho, compartilhar um caminho. Vocês poderão dizer, puxa, mas é tão diferente da minha sala de aula, isso que você está dizendo, não tem nada a ver. Né? Eu acho que nós temos que ter um pé dentro desse mundo antigo e um pé fora. Temos que ter um pé dentro, porque não dá para ser idealizado. Temos que ter um pé na luta concreta do dia, das dificuldades, do bullying, da violência, do salário indigno, de tudo isso que nos leva, incita a luta, incita ao debate, etc., etc. E temos que ter um pé fora, no outro mundo possível. Nós não podemos ser mecanizados por esse mundo que está aí. Nós temos que tentar guardar. Eu acho que viveremos mais felizes assim. Que se só vivemos atolados no mundo que está aí, nós perdemos a nossa identidade, a nossa alma e o nosso corpo também, que vai tudo junto. Perdemos a dignidade. E a dignidade é a coisa mais importante que temos. Vejam os zapatistas que colocam isso como ponto fundamental da ideologia zapatista, dignidade. Eles não querem discutir luta de classes, política, quem vão eleger isso, aquilo, querem dignidade, querem viver com dignidade. Então, um pé dentro e outro pé fora. Educar para outro mundo possível é viver nessa contradição constante entre aquilo que desejo e aquilo que tenho. Entre uma educação que tenho e a educação que quero. Então, mas existe um ponto positivo em tudo isso. Nós chegamos mesmo que estamos vivendo nesse antropoceno, onde o ser humano está destruindo o planeta, nós chegamos num momento bem diferente daquele que comecei lá em 62, dando aula. Hoje a educação é um meio de produção. Pode dizer, puxa, você... Só isso? Não, não é só isso. Mas, digamos, o conhecimento é um meio de produção. O Habermas tinha razão, lá na década de 60, quando ele dizia que é o conhecimento que gera a inovação, que gera a produção, que gera a máquina produtiva, vai ter um papel no futuro mais importante do que tinha na década de 60. Tive razão.
Marx dizia que as relações de produção mudam de acordo com a evolução dos meios de produção. Se hoje os meios de produção estão mudando, onde o conhecimento tem um peso fundamental, porque ele gera inovação, etc., o nosso papel como ensinantes e como pessoas que detêm um saber, que constroem conhecimento, se tornou imprescindível para essa sociedade de conhecimento que está aí. Claro que não queremos servir a essa sociedade que está aqui, para uma outra sociedade. Mas isso depende muito de uma mudança estrutural na nossa própria formação, que infelizmente não veio. Nós ensinamos do jeito antigo de ensinar. Isso nos torna obsoletos. O educador hoje não é mais um lecionador. Não pode ser um lecionador, tem que ser um organizador da aprendizagem. Ser alguém que cuida da aprendizagem. Está certo que a aprendizagem virou uma moda, né? A Unesco não fala mais em adult education, fala adult learning, lifelong learning, e coloca o centro de tudo no learning, na aprendizagem. Eu acho que está equivocado, porque educação é ensino e aprendizagem. E o neoliberalismo se aproveita dessa centralidade da aprendizagem para responsabilizar o aluno pela sua aprendizagem. E, assim fazendo, ele pode vender para esse aluno. Mas, já que ele é responsável, ele que compre. Ele que compre a aprendizagem, aquilo que ele quer aprender. Então, isso tem que se tomar cuidado. Mas é claro que nós também achamos e devemos achar que a aprendizagem é fundamental, porque o direito à educação não se resume em direito de entrar na escola, se matricular numa escola, mas é o direito à educação, é o direito de aprender na escola, que é bem diferente de ser matriculado na escola. Não é? Mas cuidar para não cair na armadilha neoliberal de jogar a responsabilidade só para o aluno e desvalorizar o professor. Porque o neoliberalismo, na verdade, quer substituir o professor por máquinas de ensinar. Sobretudo na escola pública. Porque para os dirigentes das grandes escolas particulares, que não são todas, aí sim o professor tem um peso. Tem um peso. E se exige dele. Né? Mas lá, para os alunos, vão dar um laptop. Na escola pública, eles têm um laptop. Então, não tem... Porque eu me pergunto, se tem tanta informação por aí, se tem na igreja, nos conventos, nas televisões, nas igrejas, na rua, a cidade se tornou educadora, como se diz. Por que aprendemos tão pouco? Porque falta alguém qualificado para ensinar, para guiar no sentido positivo, para cuidar no sentido positivo da aprendizagem. Esse é o novo educador. E as neurociências estão colocando claramente isso quando analisam o funcionamento do cérebro. Quando dizem que o cérebro funciona de dentro para fora, mostram que a inteligência artificial de um computador tem nada a ver com a inteligência humana. Porque tudo que tem um computador foi trazido de fora. Não tem nada que ele criou, ele mesmo. Pode ser que no futuro tenha inteligência artificial, mas hoje é muito limitado isso. Nossa função não é a de reproduzir conhecimento, a de ser mero repetidor de um programa já feito, já dito, já organizado para mim. Né? Hoje eu vou ler da página 18 à página 22. Chegou na página 22, paro porque acabou a minha função naquele dia. Não é esse o papel do educador. Então, nessa visão mais dessas neurociências, aí eu chamo o próprio Piaget, de quem tive a felicidade de ter algumas aulas em 74 em Genebra, é um desses biólogos que veio trazer uma grande contribuição à teoria da epistemologia, à teoria do conhecimento, à teoria da aprendizagem. Mas tem os latino-americanos, Varela, Maturana e outros, que trouxeram também contribuições da biologia para dentro da educação. E
estava lendo um livro ontem e tirei um xerox. Quero concluir lendo aqui, esse livro é de Fernando Pessoa, é a página 208 das obras completas dele, poéticas. Diz o seguinte: de minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver no universo. Por isso a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer, porque eu sou do tamanho do que vejo, e não do tamanho da minha estatura. Aliás, ele tinha 1,60 m, ele era bem baixinho, né, o Fernando, o nosso Fernando Pessoa. Nas cidades, a vida é mais pequena. Eu diria, nas grandes megalópolis como São Paulo, a vida é mais pequena. Que aqui, na minha casa, no cimo deste outeiro. Na cidade, as grandes casas fecham a vista à chave, escondem o horizonte, empurram o nosso olhar para longe de todo o céu. Torna-nos pequenos, porque nos tiram o que os nossos olhos nos podem dar, e torna-nos pobres, porque a nossa única riqueza é ver. Então, eu acho que o Fernando Pessoa nos mostra que é difícil educar para um outro mundo possível quando os nossos horizontes são tampados, né, pelo prédio da frente, né? Mas é possível. E eu acho que é para essa função que nós somos imprescindíveis, e não para outra. Obrigado pela paciência de vocês. Eu não sei se vai ser uma pergunta, um desabafo, à procura de um caminho. Como que a gente, na escola, poderia estar, sei lá, motivando, fazendo esse educador perceber que ele é um educador na sua complexidade, né? Seu nome é? Silvia. Silvia, duas coisas, eu acho. Você está colocando um retrato do que existe, né? Do que é. Por isso que a gente está querendo saber as experiências que podem estar mudando, né? O Paulo Freire dizia que, se não me engano, na página 45 da Pedagogia da Autonomia, que eu sei mais ou menos de cor esse livro, porque andei trabalhando com ele, inclusive os títulos que estão lá, eu e a Ângela Antunes, que demos, que ele escreveu assim, nenhum título, nenhum intertítulo, não tinha nem título, nada, ele pediu para a gente fazer. Ele fala que o momento mais importante da formação continuada do professor é o momento da reflexão crítica sobre a sua prática. E isso não tem sido usado. Tem sido sempre despejado no professor novas teorias descontextualizadas. Disse que eram duas coisas. Segunda-feira, à noite, lá em Osasco, no Centro de Formação, nós abrimos, o Instituto abriu uma pós-graduação, um curso de 360 horas, uma especialização, para 35, e se candidataram 450. E tinha critérios lá, vamos depois tentar ver como atender as outras, mas há uma ânsia enorme. Se a gente estuda à noite, sábados, a gente vai dar aula aos sábados. E nós pedimos para cada um se apresentar e o que esperava do curso. Eu pedi antes de falar, né, porque eu quero saber o que você espera no curso. A tônica maior foi assim: será que eu vou ter condição de colocar a minha própria experiência? Será que eu vou conseguir que vocês, professores, tinha lá bons professores, vão analisar o que eu estou fazendo lá na minha sala de aula, nesse contexto que você descreveu? Exatamente isso. Então, eu acho que não há escuta, aquilo que eu falei antes, não há escuta. O professor não é escutado. Pega-se um autor, despeja-se um outro autor, e não há leitura do mundo.
antes de ler a palavra. Então, é tão simples, não há leitura do mundo. Não se lê o mundo. E o professor não sabe ler o mundo do aluno. Lá mesmo, nós fizemos, numa escola Paulo Freire, que existe no Rochdale, não sei se alguém conhece Osasco aqui, há uns 10 anos atrás, o diretor da escola falou para mim, numa reunião assim, você fala de gestão democrática, ninguém quer fazer gestão democrática na minha escola. Eu fiquei desafiado e disse, não, quer que eu vá lá? E disse que ninguém quer participar do conselho de escola. Tem 5 vagas no conselho, ninguém quer. Disse, vamos lá. Peguei os professores juntos, fiz um dia do abraço à escola, não tem nada a ver com teorias, né? E no outro dia, cada um de nós, todos os professores, foram visitar as casas dos seus alunos, pegaram a lista, vamos visitar. Avisamos antes que íamos visitar, para não fazer surpresa, né? Era um sábado, dia que não tinha aula, e fomos visitar os alunos. Imaginem que aula que não foi aquela de visita, né? O que aconteceu? Um professor que estava lá, que saiu comigo, falou assim, há 17 anos dou aula aqui, agora vou dar aula diferente, porque eu sei que o meu aluno, sei a música que ele gosta, o lugar onde ele come, o lugar onde ele dorme. Eu estava dando aula para um aluno abstrato, que não conhecia. Agora eu conheço, vou dar uma aula diferente. Quer dizer, houve leitura de mundo. E aí, nós o que fizemos na semana seguinte? Convocamos os pais para participarem do conselho. Vieram 250 pais para disputar 5 vagas. Quer dizer, porque não havia leitura de mundo. Simplesmente porque a gente achava que não participa. É claro que não participa se não mostra as condições de participação. Quer dizer, é possível uma outra escola, uma escola sustentável, é possível. Só que exige também uma formação para isso. A nossa formação é instrucionista. Nós vivemos no instrucionismo. Então, nós fomos formados desse jeito. O que é uma escola? É um conjunto de relações sociais e humanas. É isso. Não são as bibliotecas, as paredes, os professores, nem o currículo. É um conjunto de relações sociais e humanas. Se não há isso, o resto não acontece. Se não existe isso, não acontece. Estou dizendo, eu fui professor, tive muitas dificuldades. Eu cheguei numa escola, Liceu Coração de Jesus, na década de 60, acho que foi. É isso, no final da década de 60, não, 70 já tinha saído do Brasil. No final da década de 60, eu chego no 3º ano do ensino científico lá, com aqueles meninos, maioria homem, era homem, praticamente todos, eram só homens lá no liceu, que era um liceu salesiano, professor de filosofia, eu sou formado em filosofia, que dá aula de filosofia. Última aula na sexta-feira à noite, para dar aula. Às 10 horas da noite. Eu chego na sala de aula, todo mundo de costas para mim. Todo mundo de costas, sem me conhecer. Não é? Tinha. Todo mundo de costas. Eu gosto muito de brincar, eu não me aperto, mas de jeito nenhum, posso estar em qualquer lugar, não me aperto. Nasci na roça, então eu sei que não dá para se apertar. Aí eu fui, olhava para a cara deles assim, todo mundo começou a rir. Começou a rir e começou a brincar. Eu disse, professor, eu quero tomar cerveja, não quero saber da sua aula. Aí vocês não querem ver nem o filminho que eu trouxe para vocês? Não precisa de livro, não, eu trouxe um filme para vocês aqui. Eu gosto muito de cinema, adoro cinema. Professor, tá. Bom, comecei dando cinema. Bom, já que vocês não querem aula, vamos ter um filme aqui. E comecei filmes sobre filósofos, etc. Daqui a 2, 3 semanas, foi 69. Estou dando a minha aula lá, bonita e tal. Chega o diretor, fala assim, acho que foi em setembro, outubro, não sei, de 69. Já no final do ano. O diretor da escola era um padre, falou assim, professor, eu lamento dizer, o senhor não é mais professor aqui de filosofia. Poxa, fui
dispensado. Não, é que saiu um decreto lá da junta militar, agora você é professor de educação moral e cívica, porque não tem mais filosofia, tá bom? Então, isso tudo bem, mas o que muda para mim aqui? Não, então está aqui o programa que você tem que dar daqui para frente. Olha assim, símbolos nacionais, a bandeira, não sei o que mais. É um programa totalmente doido, né? Que era o que a junta militar fez com a gente. Tirou a filosofia. E aí me transformei em professor de educação moral e cívica. Mas aquela turma, olha, saí com eles para tomar cerveja. E eu acho que houve uma negociação. Não consegui tudo o que eu queria. É difícil que um professor consiga tudo o que queira. Mas houve uma negociação. Mas foi muito dramática, aquela experiência para mim de conquistar aquela turma. Foi muito... Bom, todo mundo aqui tem uma história para contar, certamente pior do que a minha, né? Mas faz parte. Né? Mas quem tem 50 anos de magistério tem muitas histórias, passaria 2 dias aqui contando. Eu atuo na EJA. E aí, saudosamente, aí com o trabalho do professor Paulo Freire, a EJA foi tomando formas, né, a partir lá do extinto Mobral. E eu lido com um público que está nos 74% daqueles adultos que ou não leem, ou se leem mal, leem sem compreensão, não são letrados. Uma população adulta, trabalhadora, de classe C para baixo, D, E, porque analfabetismo é doença de pobre, né? A gente não conhece analfabetos em famílias abastadas. A questão, no estabelecimento onde eu trabalho, existe uma liberdade ampla, porque é um trabalho social, de currículo e de aplicação de conhecimentos nas salas de aula. É ótimo, mas é angustiante, porque as duas problemáticas que esses adultos trazem consigo, são de uma inclusão marginal no mundo do trabalho. Eles vão herdar aqueles subempregos que não servem para nós, né? Então, cargos mal remunerados e precários e com condições trabalhistas precárias, quando não são autônomos, tal. Então, não são incluídos, é uma inclusão marginal. Então, eles têm necessidade de capacitação profissional para buscar condições melhores de vida. Por outro lado, eles são excluídos também do exercício da cidadania por desconhecimento total da própria estrutura social, política do nosso país. Então, é um pessoal que não foi educado para votar, é um pessoal que não tem a menor noção de onde buscar seus direitos e o atendimento das suas necessidades elementares, e, na grande maioria, não sabe nem quais são os seus direitos sobre essas necessidades. A pergunta bem objetiva: que tipo de currículo o senhor sugeriria para esse público, essa clientela? Bom, eu estou trabalhando com EJA no Brasil desde 80. Eu e o Paulo fizemos 82 e 86, na primeira gestão do PT em Diadema, fizemos não, antes não era o MOVA ainda, era um programa de alfabetização com o prefeito Gilmar, acho que era o nome do prefeito, lá, que era um metalúrgico lá de Diadema. E, desde lá, a gente continua no Instituto, né? Em 89, eu fui o segundo coordenador do MOVA. O que inventou o MOVA, junto com o Paulo, foi o Pedro Demo, que foi o primeiro coordenador, depois eu assumi, quando ele saiu. Pedro Demo não ficou, Pedro Pontual. E, hoje, eu coordeno todo o conselho gestor desse programa, né? MOVA Brasil, né? São 1.500
500 alfabetizadores, que nós temos todos registrados em carteira, tudo direitinho, né? E como é que trabalhamos, né? Trabalhamos com o modelo criado por Paulo, que é o MOVA. Quer dizer, o MOVA ele está muito vinculado às lutas sociais das pessoas. Então, nós ensinamos ainda, politizamos, no sentido, sem falar de politização, organizamos os grupos para lutarem pelos seus direitos, né? Lutamos pelo pós-MOVA, isto é, porque acabou o MOVA, a prefeitura, a escola não abre as portas para eles continuarem no EJA, aí da quinta, nós preparamos até a quarta, digamos, né? E do primeiro ciclo do EJA, o segundo ciclo, eles não conseguem entrar. Eu tenho alunos desse MOVA antigo, que eu fiz em vários municípios depois, que já estão na pós-graduação. É uma felicidade quando você vê um aluno que foi alfabetizando. Tem alguns que foram trabalhar no instituto, alguns são educadores agora. E esse é um processo muito interessante. Eu acabo hoje de aprovar um projeto dos Angicos 50 anos, no ano que vem faz 50 anos, né? Junto com os governos do Nordeste e o MEC. O Romão foi a Brasília conversar com o ministro sobre esse projeto e me telefonou um pouquinho antes de eu sair daqui, que nós vamos celebrar os 50 anos de Angicos com uma série de atividades. E hoje de manhã o Paulo em vários momentos, ele foi me dando materiais que ele tinha, né? E hoje nós temos, dentro do site do Instituto, 5.000 fotos, vídeos e materiais. Mas tem alguns materiais que estavam em umas caixas na minha mesa. E como eu tinha 50 anos de Angicos, eu sabia que estavam lá, fui procurar. E são 3 volumes dessa grossura assim, de materiais, folhas, sobre Angicos, e Angicos, com depoimentos. Não é? Lá também há alunos que se tornaram professores, e alguns nós encontramos em 93, que eu e o Paulo fomos lá para Angicos, em 93, celebrar os 20 anos de Angicos, né? Os 30 anos de Angicos. Fomos lá, temos até um vídeo, pode ver na Globo aí, a Globo nos acompanhou e fez um Globo Ciência, né? Um Globo Ciência com Angicos, sobre Angicos, e eles filmaram 5 horas com a gente, acabaram fazendo 1 hora né? Então, nós trabalhamos muito o tema do trabalho hoje. Nós temos, para o próximo ano, uma série de 12 volumes sobre educação de adultos e trabalho, porque é uma demanda dos nossos alunos. Muitos trabalham com a economia solidária, então formamos para a economia solidária, formamos para trabalhar com produtos recicláveis. Aliás, 1.000 salas nossas são 1.000 das nossas salas são salas, 1.000 alunos, desculpe, das nossas, são alunos que vêm de catadores de produtos recicláveis, não é? Temos alunos em prisões, muitos alunos, porque esses são os mais abandonados de todos, não é? O excluído, não é? No estado de Pernambuco temos 46 salas em prisões, né? E trabalhamos muito com essa questão do trabalho. Eu acho que o nosso programa chama-se Desenvolvimento e Cidadania. Existe um projeto da Petrobras que chama-se Desenvolvimento e Cidadania. Nós apresentamos isso dentro do Desenvolvimento e Cidadania. Então, trabalhamos com alfabetização, letramento, desenvolvimento e cidadania, economia solidária. E o próximo passo, que vai ser dado nos próximos 5 anos, que é um programa de longo prazo, é preparar essa gente para o PROMIMP, que é um programa da Petrobras para formar seus próprios funcionários, né? Então, que, em geral, ela entrega para o SESI, para o SESC, fazer esse... nós vamos fazer esse trabalho. Então, temos que trabalhar com a demanda. Agora, nosso aluno é velho, idoso, né? Falar velho é ruim, né? Aliás, é melhor nem falar idoso, é adulto em idade avançada, pelo menos no meu caso. Adulto em idade avançada.
É politicamente mais correto. Bom, melhor do que idoso, né? E velho ainda pior ainda. Mas nosso aluno tem muito mais de 40 anos, 50 anos. E vem com, em geral, é a vovó, o vovô que vem com a netinha, o netinho, que aprende junto, que faz a lição com ele, né? Em casa depois, né? Eu tenho depoimentos incríveis. Quando a gente faz a celebração da entrega dos diplomas no final do ano, agora, dia 17, fiz na Bahia. Entrega de certificados para 2.000 alunos nossos lá. Fizemos. Os depoimentos foram incríveis. Tem uma mulher de 90 anos, estava forte, que chegou, ela foi representante da turma, né? E chegou, falou assim, desde os 8 anos, trabalhei como doméstica, né, nas casas dos outros. Desde os 8, até hoje ela é doméstica, né, 90 anos. E lá, quando apareceu o Mova, aqui, ótimo, fez um monte de amigas. E também aprendi algumas letras. Fiquei pensando, não é isso que toda escola devia fazer? Fazer amizade, companheirismo. O Paulo Freire falava que a escola tem que ser escola de companheirismo, não é? E aprender as letras, é claro. Também, se não aprender as letras, não adianta só isso. Mas eu acho que, muitas vezes, o maior ganho dos cursos de educação de adultos é essa emoção de estar junto com o outro, dizer, aqui, pelo menos, eu encontro solidariedade. Até hoje, fui tratada lá, espizinhada como doméstica. Aqui, eu encontro solidariedade. Elas não querem, quando acaba o MOVE, não querem sair, querem continuar. E nós não podemos, temos que pegar outras turmas, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que nós não sabemos, a palavra é feia, vender, mas nós não sabemos defender, para usar uma expressão melhor, a nossa área de educação de jovens e adultos, muitas vezes. A Virgínia Cozinha, ela perguntou a sua opinião sobre os concursos públicos para os educadores. Olha, concurso é importante, né? Porque eu sou contra essa ideia de você nomear professor porque é meu parente, porque é o meu vizinho. Não. Educador tem que ser formado. E o concurso mede alguma coisa. Pode não ser a melhor dos mundos. Hoje, a avaliação chegou a um tal nível de perfeição, os mecanismos de avaliação, que estão muito próximos do real. Muito próximos do real, no mundo inteiro. A elaboração técnico-científica dos concursos, né, das avaliações, né, em geral, estão muito bons. É claro que a gente questiona a bibliografia, os conteúdos, né? Mas a técnica é muito importante. Avaliar é um direito de todos nós, e nós avaliamos o tempo todo. Ser avaliado também. É um direito que eu tenho de ser avaliado para melhorar. Então, um concurso me mostra onde eu estou. Eu não sou contra o IDEB, por exemplo, que é um indicador o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é um indicador. Ele não mede tudo. Não mede relações sociais e humanas, mede português, matemática, ciências, só isso. Mas, digamos, eu acho que os concursos são importantes para evitar o eleitoralismo, digamos, sobretudo os concursos públicos, né? Para a escola, para as redes públicas, são importantes, e é bom fazer muito concurso, e não só na escola, fazer todos os concursos. É uma oportunidade de você aprender e ver o nível que você tem naquela matéria do concurso. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Não. Nem o IDEB, nem o PISA medem tudo. Eles medem... O PISA só mede matemática, língua nacional e uma língua estrangeira. Ciências. Então, é praticamente matemática e línguas. Só linguagens, na verdade. Então,
ele não quer entrar em campos mais difíceis de analisar, né? Mas é um indicador. Se nós levarmos em conta esse indicador como um e não como único, tanto com o IDEB também. O IDEB é um indicador, né? E que pode ser manipulado. Eu vi prefeitos, secretários que mandavam os alunos mais fracos ficar em casa para que o IDEB fosse respondido só pelos alunos mais fortes para ter um índice maior. Depois, eu levei essa questão lá, porque eu vi um prefeito falar isso. Falei assim, eu vou ser julgado pelo meu eleitorado, pelo IDEB. Agora eu quero um IDEB bom. Então, aqueles fraquinhos, você fica em casa aquele dia, é melhor que eu tenho. Eu vi isso. Agora, depois eles fizeram uma porcentagem, né, calcularam, fizeram uns cálculos que como aconteceu com o ENAD recentemente também, né? Houve uma famosa Universidade Paulista que dizem, né, há suspeitas que, eu não quero culpar ninguém, né, mas, enfim, que houve... Né, porque fazer isso com a educação, não é possível que isso tenha vindo de uma universidade. Eu não entendo, né, como é possível poder distorcer os dados. Mas o próprio livro do Fernando Haddad, onde ele fala do IDEB e do PISA, ele se refere a isso também. A linguagem dele é minha nesse sentido, é muito próxima. Não mede tudo, não mede tudo. Mas é um indicador. Sabe por que eu apoio o IDEB? Porque, na nossa visão muito idealizada das coisas, sempre dizíamos que educação é tão inefável, é tão imponderável, que não pode ser medido. Não é? Essa cultura da imponderabilidade da educação está muito no ethos da educação até hoje. Não é verdade. Educação pode ser medida. Pode ser medida. Agora, o que é as Saresp e outras coisas, podemos discutir os critérios, os conteúdos, papapá. Mas a educação pode ser medida. E é importante medir. Não há avaliação sem medição. E sem comparação. Me desculpem aqueles que dizem, não, é só hierarquização, é só... Não, tem que comparar mesmo. Eu quero saber, na minha escola, se aquela escola do lado, que tem a mesma clientela, mesmos professores, tem o mesmo rendimento. É bom saber. É que a gente se acostumou a detestar a avaliação. Sobretudo no período da ditadura, a gente era contra planejamento e contra avaliação. E ficamos um pouco, na época da ditadura, foi péssimo isso. A ditadura nos criou uma armadilha. E deixamos coisa de burocrata. Avaliação é coisa de burocrata. Planejamento é coisa de burocrata. E não é verdade. Nós temos que, para mudar o mundo, dá muito trabalho. E é preciso planejamento, e é preciso avaliar se nós estamos atingindo nossos objetivos. Se nós não avaliamos, não sabemos para onde estamos indo. Não é? Então, esses indicadores são importantes. E, de certa forma, o IDEB questionou essa cultura da imponderabilidade, porque é um indicador que está aí cada 2 anos, Prova Brasil está sendo feita. Sou contra provas, eu adoro prova. Gostaria que você abordasse um pouco mais, você falou de escolas privadas que são públicas, sim, e escolas estatais que são mercantis. Acho que você pensa um pouco no apostilamento, no livro pelo livro, acho que é um pouco por aí. Então, abordasse um pouco essa questão do estatal e mercantil. E uma outra questão que não foi falada, mas que me inquieta muito, tem sempre a briga de alguns teóricos, né, contra a cisão entre teoria e prática. No entanto, ao longo da minha jornada, que não é tão longa quanto a sua, mas também não é pequena, eu não vejo os bons teóricos, os grandes teóricos, à frente da gestão. Então, quando a gente pega problema na gestão da educação, é porque eu também não tenho esses teóricos que escrevem de maneira maravilhosa, que têm uma compreensão ampliada, que estão à frente da secretaria, vide Secretaria Municipal de Educação atual. O Paulo Freire, a Erundina ligou lá da Paraíba, quando eu estava escolhendo os seus secretários, e ela ligou, estava perto do Paulo Freire, quando ela ligou lá na casa, que a gente sempre almoçava junto, de vez em quando eu estava lá discutindo livros, líamos juntos, ele gostava que que fosse ler para ele. Me lembro de um livro em francês que tinha saído La Joie à l'école,
eu lia para ele e a gente comentava do Jorge Snider, né? Alegria na Escola. Não sei se está traduzido, deve estar traduzido. Aí a Erundina ligou e falou, olha, eu quero que você seja secretário, papapá. Na hora foi um choque para ele. Né? Isso em 88, né? 1988. Final de 88. Ele tinha perdido a esposa, 2, 3 anos antes, tinha recém-casado, estava querendo outra vida, não queria assumir uma secretaria. Não respondeu na hora, disse, olha, eu vou pensar e tal, e perguntou para mim, será que você me imagina eu secretário de educação? A gente não imagina Paulo Freire secretário de educação. Eu tinha trabalhado, na época, com Paulo de Tarso Santos, que tinha sido o ministro da Educação quando Paulo Freire foi levá-lo lá para em 63, né, para o Plano Nacional de Alfabetização. E ele foi secretário do Montoro, né, em 83. E nós duramos um ano, eu e ele, só duramos um ano lá. E jamais imaginava o Paulo secretário. Aí, mas eu, na hora, não tive dúvidas. Paulo, eu falei assim, se você não aceitar... Não, ao contrário. Se você não aceitar, você vai negar tudo que você disse até agora. É a oportunidade de você mostrar. Não é? Eu disse, mas eu não quero fazer isso, quero escrever, quero ler, que é o teórico. Né? Aí que ele me pediu para ir junto. Aí eu fui chefe de gabinete durante um tempo, não fiquei o tempo todo também de chefe de gabinete. Eu acho que nós não devemos nos recusar, enquanto intelectuais, a trabalhar na gestão. Eu acho que muitos não trabalham na gestão, muitos não querem ir para a gestão. E muitos não querem participar da gestão. Eu vejo na USP, a nossa dificuldade é reunir gente para as comissões. Ninguém quer nem trabalhar nas comissões, que são, às vezes, científicas. Não é? Querem trabalhar nos grupos de pesquisa. Não é? E é legítimo que haja essa negociação, porque tem gente que gosta mais de política universitária, que quer fazer o seu caminho com política universitária. É legítimo. Não é? E outros que querem só estudar grego. Não é? Quer ficar só estudar no meu grupo lá de filósofos, tem gente que só estuda os pré-socráticos, só dirige tese sobre os pré-socráticos. Agora, se pergunta, mas o que vai valer os pré-socráticos? Bom, na universidade tem que ter lugar até para isso. Não tem que ter lugar para estudar os pré-socráticos. Qual é o problema? Não, então, mas eu acho que você colocou uma questão chave aí. Eu não entendo como a palavra teoria vem, eu gosto muito da etimologia das palavras, vem de teoros. Teoros era o olheiro que, na preparação dos Jogos Olímpicos, ia observar os adversários, como é que eles estavam se preparando para os Jogos e qual é a performance desses adversários, para poder preparar o meu time. Não é? Então, o olheiro, esse teoros, voltava para a equipe e dizia, olha, assim, lá eles estão fazendo isso e isso, aquilo. Aquele relato chamava-se teoria. Então, a teoria, ela tem, na sua origem etimológica, um vínculo profundo com a prática. É a descrição de uma prática. Né? Então, na educação, eu não vejo como não fazer o vínculo. A gestão é outra coisa. Mas a teoria e a prática, não tem como você fazer uma teoria da educação que não seja a prática, o relato de uma prática da educação. Você pode projetar uma prática também, para voltar à teoria. Acho que é dialética a relação entre teoria e prática. Eu leio o mundo da prática, elaboro a visão que eu tenho dessa prática e retorno à prática para reformar a prática, transformar a prática. Né? Agora, as duas são importantes.
No ensino médio, o professor de física me deu um livro para ler de Einstein, junto com outro autor. Chama-se A Evolução da Física. Não sei se alguém lembra que outro autor, não estou lembrado agora. É um livrinho fantástico, é um pouco a história da física. E nunca esqueço de uma frase que o Einstein colocou nesse livro. É mais ou menos assim: eu só posso observar aquilo que a minha teoria me permite. Eu só posso observar aquilo que a minha teoria me permite. Sério, depende do meu olhar. A realidade, a leitura que eu faço da realidade depende da capacidade teórica que eu tenho. E é evidente que você olha para qualquer coisa hoje, você olha para um filme, vai ver um filme. Forrest Gump, por exemplo. Não é? Eu fui ver o Forrest Gump, me diverti. Aí o Romão, meu colega que entende muito de cinema, aí você viu o Forrest Gump? Vi. Aquele filme é sacana, o cara faz xixi no Congresso, ele despreza o público, e foi me decupando, pedacinho por pedacinho. Ele foi ver o filme e viu outra coisa. Eu não tinha capacidade de... desculpa. Eu não tinha capacidade de leitura daquele filme, do jeito que ele tinha, porque ele é um historiador. Então, ele olhou momento por momento daquele filme. Então, a leitura que eu tenho é aquela que me permite a minha teoria. Por isso que eu sou professor de filosofia, acho que a teoria é importante. Só que a teoria, que não tem nada a ver com a prática, que é uma elucubração, não é teoria. Isso aí é alucinação, coisa parecida. De novo? Ah, não, é que eu tenho que colocar aqui num negócio que se chama silencioso. E eu falando de quietude com o telefone ligado, hein? Então. Mas é mais do que o mercantil, não é só isso. O mercantil é a concepção de que, bom, primeiro, porque tem escolas, universidades que têm departamentos que só servem para as empresas. Não é o caso da educação. As pesquisas que eles fazem para a empresa utiliza a universidade como espaço da sua experimentação. Como ela não quer pagar pesquisa lá, ela paga. Ela produz dentro da universidade e aquela universidade serve à empresa. Porque isso é a leitura da realidade. Para mim, esses exemplos valem muito mais do que os livros que eu leio. Eu adoro ler. Eu fui em São Luís do Maranhão, numa discussão sobre educação à distância. Aqui na CONAI, no Anhembi, nós tiramos uma resolução que todos os cursos, nenhum curso de formação de educador pode ser feito à distância. Está lá nos registros da CONAI, Conferência Nacional de Educação. E eu fui a favorável, fui defender isso aí. Eu fui lá, depois, e vi depoimentos de alunas que terminaram o curso de pedagogia do interior lá do Maranhão, e disseram assim, fizeram depoimentos no congresso que houve lá de educação à distância, dizendo jamais poderia ter feito um curso de pedagogia se não fosse à distância. Quem inventou a educação à distância no mundo? Lenin, casado com a Krupskaya, que era professora, educadora, grande educadora soviética, né? O Lenin botou 300 mil alunos para estudarem à distância. Como não tinha internet, ele mandava o quê? Mandava caderninhos pelo correio. E voltava, e depois vinha a Moscou, na Universidade de Moscou, para fazer os exames. Tinha uma parte presencial, os exames eram presenciais. O Lenin, em nome do que ele fez educação à distância? Em nome da equidade, da igualdade de condições. Os camponeses, 90% da Rússia eram camponeses. Ele precisava daqueles camponeses, incorporá-los à vida, né? Ele definiu socialismo como sovietes mais eletricidade.
A melhor definição de socialismo que eu já vi é do Lenin. Eu sou um fanático, leitor do Lenin. O Lenin disse, o que é o socialismo? É soviete. Soviete é conselho, gestão compartilhada. Mas, definição assim, matemática. Está no livro, nos cahiers philosophiques dele, que tem em francês, que não está em português. Mas, eletricidade. Quer dizer, se eu conseguir levar a eletricidade lá para os cafundós da Sibéria, eu estou fazendo socialismo, estou levando uma tecnologia. Portanto, hoje eu estaria defendendo as novas tecnologias, os computadores, a internet, estaria defendendo o Lenin, que tinha uma visão estratégica, de futuro, tinha visão popular. Quer dizer, o povo quer saber, quer o melhor, quer ter acesso ao melhor. Bom, não tem acesso à universidade pública, poderia ser o melhor, a universidade. Vai ter educação à distância. Eu acho que a gente é muito principista, às vezes. E a realidade é que nos faz com que a gente saia do principismo, sabe? Do princípio, a realidade. E, sobretudo, perguntar para as pessoas o que elas querem. Por isso que isso eu mantenho vivo, porque isso eu aprendi nos 23 anos que eu convivi com Paulo Freire. Né? Ele, toda vez que fazia uma palestra, a primeira coisa ele perguntava. Eu sei que em Los Angeles, por exemplo, no dia 12 de abril de 91, eu lembro muito dessa data, primeira vez na história da UCLA que aquele auditório foi lotado, completamente lotado. Ele estava dando palestra assim, ó, sentado aqui e conversando com uma pessoa aqui na frente. Começou a falar. Imagina, aula magna, o cara fica conversando. Né? É assim que nós conversamos, acho que era isso mesmo. Pá, pá, pá. Tinha gente lá no fundo que levantava, mas quem é essa pessoa que é tão importante que ele está se dirigindo a ela? Porque ele fez toda a fala em cima de uma pergunta que ele fez no corredor antes, com ela. Então, lia o mundo. Eu acho que nós esquecemos de perguntar. Nessa segunda-feira, segunda-feira, não terça, estava marcado para a segunda aula e eu acabei, eles desmarcaram e colocaram na segunda. Tinha quase 100 pessoas, 35 eram estudantes. E eu disse, não, mas os estudantes têm que falar. Agora, quem é que vai distinguir aqui quem é estudante e quem não é do curso, né? Pede para todo mundo se apresentar e diz por que está fazendo o curso aqui. Né? Que diga só isso, o nome, eu sou supervisora, trabalho na escola, e diga uma palavra. O que ela espera do curso? Não é? Alguma esperança, outra isso e aquilo, cada um disse uma palavra e explicou a palavra. Eu orientei toda a minha fala em cima da fala deles. E delas, né? Aliás, era mais delas do que deles. E a maioria mulher. Então, eu acho que... E os professores que estavam lá, os docentes que iam dar o curso, disseram, olha, se a gente não fizesse esse exercício de por que eles estão aqui, por que eles estão à noite, por que eles vão vir de sábado, a gente iria despejar neles muito mais os nossos conhecimentos. Né? Então, eu acho que, por isso que eu acho que não dá para fazer educação sem a escuta. Né? E a escuta, para mim, é aquilo que o Leonardo falava, é uma prova de humildade também de que a gente não sabe tudo, mas que a gente aprende em comunhão, como dizia o Paulo Freire. Obrigado pelo convite e bom trabalho.